E toda reclamação, ela faz parte da expressão de um coração ingrato. E chega final de ano, nós passamos a refletir em tudo que aconteceu nesse ano. E aí grande parte das pessoas fala: nossa, tomara que acabe esse ano logo, porque eu não aguento mais esse ano, que vem o próximo. Como se muitas coisas fossem mudar. Se não mudar o coração, nada muda. Se não mudar a mudança, o jeito de pensar, nada muda. Nós entramos anos e saímos anos reclamando de tudo que não aconteceu. Mas olha aí, quem está vivo aqui? Tem aparência de que está vivo, mas está morto. Uma vez Jesus disse isso à igreja ali em Apocalipse. Então será que nós estamos vivos verdadeiramente, ou nós estamos deixando a vida nos levar? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, bater um papo sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então as pessoas, elas tentavam pegar Jesus no contrapé. Elas questionavam, elas perguntavam coisas para Jesus todos os dias, para tentar pegar ele em alguma questão que contradizesse o que ele já havia dito, ou contradizesse aquilo que o Pai já havia liberado. E aí nessa hora Jesus fala assim: olha, vamos resumir os 2 mandamentos, ou os 10 mandamentos nesses aqui. Se você amar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, você não vai fornicar, adulterar, roubar, matar, mentir, porque você vai estar desonrando aquele que é Senhor da tua vida. E aí ele fala assim: então aí você vai amar o teu próximo como você ama você. E aí então você vai passar a enxergar o seu próximo como você se enxerga. E é interessante que vai chegando o final do ano, nós vamos traçando planos para o próximo ano. Nós vamos traçando planos daquilo que nós queremos para um próximo ano. Nos movimentamos para trabalhar em direção àquilo que nós planejamos para um próximo ano. Mas muitas vezes descartamos tudo aquilo que não realizamos ou que não aconteceu no ano presente. Tem gente que já colocou 2019 em ponto morto faz tempo, o 2000 está na banguela já, esse ano já acabou já, deixa para o ano que vem. Tem gente que: irmão, não vai mais para a igreja, não, mas esse ano, acabou o ano, só deixa para ir para a igreja o ano que vem. E aí, irmão, não sei o que, não, ano que vem, deixa, como se o ano que vem fosse um negócio, místico, que fosse mudar todas as coisas. E então nós começamos a ser ingrato quanto àquilo que Deus liberou sobre a nossa vida nesse ano e nos anos passados. Quem foi abençoado esse ano? Você tem motivos para agradecer mesmo? Muito ou mais ou menos? Só o fato de nós estarmos vivos, nós já temos muitos motivos para agradecer. E aí dentro disso, Jesus ele expressa muito a respeito de uma vida profunda em Cristo, nele, na palavra. Ele fala: olha, aqueles que vivem de maneira superficial, eles não conseguem discernir as coisas do reino. Aqueles que vivem de maneira aleatória as coisas que estão acontecendo, eles não conseguem discernir. E o nosso nível de superficialidade ou de profundidade é que se revelará no dia das dificuldades. Então no dia que eu passo luta é que se revela qual é o meu nível de intimidade com Ele e o entendimento que eu tenho dessa palavra. É no dia das dificuldades que vai então se revelar se realmente eu amo o meu próximo. É quando o meu próximo pisar no meu calo. É quando o meu próximo fizer aquilo que eu não esperava que ele fizesse. É quando o meu próximo me der um tapa na cara e eu ter que virar o outro.
É no dia da tempestade, é no dia que falta o dinheiro, é no dia que a escassez bate a porta ou que as coisas não acontecem como nós esperamos, é que se vai revelar o nível de profundidade ou de superficialidade na palavra que nós temos e nesse entendimento de quem é Deus para nós. Porque há dois mandamentos: um, eu amar a Deus acima de todas as coisas. Todo o meu pensamento tem que permear Cristo. Então todos os meus planos para 2020, eles estão pautados nos planos de 2019. Eu só vou dar continuidade a tudo aquilo que eu já estou fazendo, porque eu entendo que Deus é um Deus de continuidade. Deus não é um Deus de ano 1, ano 2. Deus se move na eternidade. Então Deus começou na minha vida lá em 1975. Deus começou a trabalhar na minha vida. E Ele não parou, Deus não se moveu por ciclos. Olha, o tempo que eu era desviado, o tempo que eu não, desviado não, né? O tempo que eu não conhecia Jesus, aí depois o tempo, não, a minha vida, ela tem uma linha do tempo, e Deus se moveu em toda essa linha do tempo. Quando eu não conheci Ele, Deus agia na minha vida, e quando eu conheci Ele, Ele continuou agindo na minha vida. Deus não passou a agir na minha vida quando eu entreguei minha vida a Jesus, Ele já agia. Em Jeremias ele vai dizer para Jeremias assim: olha, eu te dei para profeta antes de você nascer. Antes de Jeremias nascer, Deus já trabalhava na vida de Jeremias. Então antes de eu nascer, de você nascer, Deus já trabalhava na nossa vida. Mas aí nós vamos conhecendo a Ele, nós vamos mergulhando então num nível de intimidade maior. E esse nível de profundidade e de superficialidade se dará no dia das dificuldades. E por que eu perguntei no começo se você agradeceu a Deus, se você está satisfeito com tudo aquilo que Deus deu? Porque isso se dá no nível de nossa profundidade com Deus. Quanto mais eu agradeço a Deus, mais Ele libera sobre a minha vida. Havia uma multidão que seguia Jesus, e as multidões elas continuam seguindo. Havia multidão, e havia discípulos, e havia amigos, e havia um que deitava no peito de Jesus. Aí um dia chegaram para Jesus e falaram: Jesus, esse povo aqui só quer bênção. Se eu perguntar aqui, todo mundo chegou na igreja por causa da bênção, sim ou não? Quem vem na igreja por causa da bênção? Pode ser sincero. Por que a gente vai? Pastor, tem gente que fala: pastor, tem aquele versículo que diz: se não vem pelo amor, vem pela dor. Não tem isso na Bíblia, não. Não tem esse versículo na Bíblia. Mas é uma verdade. Se a gente não vem porque nós amamos Ele, nós vamos vir porque nós precisamos dEle. Agora, como nós vamos amar uma pessoa que nós não conhecemos? Como nós vamos amar uma pessoa que nós não temos relacionamento? Como nós vamos amar uma pessoa que nós nem sabemos quem é, que nós ouvimos falar? Como nós vamos amar uma pessoa que nós nunca vimos? É difícil eu olhar para as pessoas que eu nunca vi e dizer: eu te amo. Me ama? Você nem sabe quem eu sou? Porque o nível de relacionamento das pessoas hoje ele é muito raso. A gente vai dizer Feliz Natal para segurança do shopping, a gente abraça o cara: Feliz Natal, te amo. O cara me ama, você nem sabe meu nome? Então como eu posso dizer que eu amava a Deus se eu não conhecia a Deus? O meu nível de superficialidade era muito grande, eu andava só na superficialidade. Eu conhecia um Deus de ouvir falar, um Deus que foi me apresentado na igreja católica, um Deus que foi me apresentado no espiritismo, um Deus que foi me apresentado na história, mas não um Deus que habitava em mim e que me fazia como morada dele. E aí então, depois que eu passo a conhecer esse Deus, eu começo a viver um nível de profundidade muito maior. Mas o meu nível era muito superficial, e eu vinha à igreja porque eu precisava da bênção. Eu não vinha à igreja porque eu precisava da bênção, mas muitos vêm. Eu fui na igreja mesmo por obrigação, né? Eu casei, minha esposa foi para a igreja e ela começou a mandar eu buscar lá no final do culto. Eu buscava lá no final do culto. Aí já estava um pouquinho antes do final do culto, aí eu já fui chegando, né? Até um dia chegar no começo do culto e ficar. Mas muitas pessoas chegam à igreja por causa da dor, por causa da dificuldade, por causa do problema. Isso é ruim? Não, Jesus sabia que as multidões seguiam Ele porque precisavam dEle. Eles usavam Jesus de forma nenhuma.
Porque quando eu tenho algo para dar para alguém e esta pessoa vem até mim, ela não está vindo para me usar, mas porque há uma necessidade nela e eu posso de alguma forma suprir essa necessidade dela. Sim ou não? Eu não conheço os moradores de rua de Mogi, mas quando eles chegam até mim para pedir um dinheiro é porque eles veem em mim um potencial de abençoá-los, de ser um abençoador sobre a vida deles. Então quando eles me pedem dinheiro, se eu posso, se eu julgo no meu olhar humano e crítico que ele merece uma oferta, eu dou a ele, senão não. Nós somos assim, as pessoas nos pedem as coisas e nós fazemos um scanner, né? Está cheirando álcool, pinga, cachaça, vai fazer o que com o dinheiro? Deixa eu ver se merece. Nós julgamos as pessoas pelo nosso scanner humano. E isso acontece no dia a dia, as pessoas nos procuram no trabalho, na rua, na igreja, na família, e a gente fala, só me procura quando precisa. Glória a Deus que ela te procura quando precisa, o pior é se ela não te procurasse nem quando precisa. Porque ela vê em mim, ela vê em você um porto seguro, ela vê em mim, ela vê em você alguém que tem potencial de suprir as necessidades dela, de que pode apresentar a ela um Deus que ainda talvez ela não conheça na totalidade como nós conhecemos. Então quando alguém chegar até mim, eu tenho que ser grato, porque esse alguém viu em mim um potencial de abençoá-lo. Os discípulos uma hora chegaram para Jesus e falaram: Jesus, essa multidão só vem porque o Senhor está dando comida. Jesus falou: tudo bem, não tem problema. É comer que eles querem, então dá comida para eles. É bênção que eles querem, dá bênção para eles. Se você ligar a televisão ou ligar os programas de rádio, as igrejas mais cheias hoje do Brasil, ou que nós julgamos ser as mais cheias, são as televisivas, aquelas que estão lá na televisão. Por quê? Elas estão na mídia. E a pessoa que está hoje em dificuldade, ela liga a televisão e ela vê essa TV na mídia e ela vai correr para onde? Para lá. Porque aquela igreja se tornou um referencial. Agora o que a igreja está pregando é certo ou é errado? Não importa, não é isso que eu estou dizendo. Mas é porque elas veem que aquele lugar pode suprir a necessidade e a carência delas. E a igreja muitas vezes, ou muitas igrejas, elas dão o quê? O que as pessoas querem ouvir. Tem uma igreja nos Estados Unidos que ela tem 16 mil pessoas por culto. Por culto, a igreja é um shopping. Ela tem 2, 3 andares a igreja. A nave da igreja é um ginásio para 16 mil pessoas. Eles têm 5 cultos no dia, os 5 cultos lotados. Tem restaurante, cinema, tudo no complexo da igreja. Se eu não me engano é em Houston. Mas um dia perguntaram para o pastor: como que você consegue encher a igreja 4, 5 vezes no dia com 16 mil pessoas? Vou dizendo as minhas palavras para não chocar. Ele falou: dou o que elas querem, ponto. Não falo sobre pecado, não bato no pecado, só prego amor. Mas quem tem filho aqui? Tem como você só pregar sobre amor para o seu filho? Papai te ama. O filho está detonando a casa. Amadinho, papai te ama. O filho está destruindo a casa. Amadinho, papai te ama. E o filho está arrebentando tudo e você pega mais, papai te ama. É assim? Não. Enquanto ele está fazendo o que é certo, você prega o amor. Mas quando ele começa a se desviar do que é certo, você prega o quê? Correção. Você vai dizer para ele o que ele está fazendo é errado. E essa correção é só no oculto? Não. Quem já corrigiu o filho em público? Esses dias eu estava na casa de um pastor, eu e minha esposa estavam almoçando lá, a Rebeca deu uma desandada lá na hora, fez umas birras, na hora eu falei: dá licença um pouquinho, peguei ela, fui lá no banheiro, tranquei a porta do banheiro e o papo foi reto no banheiro lá. Você fez isso errado, fez isso errado, fez isso errado, fez isso errado. Engole o choro, vamos sair. Enxuga a lágrima aí. E ela saiu assim, ó. Mas ela tinha feito birra. Então, a primeiro momento eu corrigi ela em público. No segundo momento que ela continuou, eu chamei ela agora para uma conversa mais séria. Então não tem como eu ministrar a uma igreja só palavra de amor. Dizer: Jesus te ama, seu 2020 vai ser maravilhoso, vai ser só bênção. Eu vou estar mentindo. Quem passou luto em 2019? E quem sabe que vai passar luto em 2020?
Estamos vivos. Ah, pastor, está amarrado, repreendido. Não, não está amarrado e repreendido não, o diabo está solto. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, o que vai revelar o meu nível de superficialidade ou o meu nível de profundidade num relacionamento com Ele, é como eu me comporto diante das lutas que eu vou enfrentar. Eu enfrentei muitas lutas em 2019, espero 2020 enfrentar menos das que eu enfrentei, mas algumas eu vou enfrentar, não tem como. Ah, eu vou me blindar para não enfrentar nenhuma. Não, eu posso até me blindar, mas no momento da luta vai se revelar se eu sou multidão. Porque a multidão, ela ia até Jesus para receber a bênção. Ela recebia a bênção, que ela fazia? Tchau. No dia da crucificação de Jesus, ninguém ficou lá para apoiá-lo. Agora, no meio da multidão, quantas pessoas estavam ali que haviam sido curadas por ele? Quantas pessoas estavam ali vendo ele sendo crucificado, que havia sido abençoado pela vida dele? Quantas pessoas ali talvez tinham sido ressuscitadas por ele? Mas nenhuma impediu o que estava acontecendo naquela cruz. Nenhuma pessoa falou assim: olha, para, não crucifique-o, porque ele me curou, ele me ressuscitou, ele salvou minha família, ele sarou minha casa. Não, a voz do povo declarou o quê? Crucifica-o. E no meio das pessoas que disseram crucifica-o, estava aqueles que ele curou. No meio das pessoas que gritaram crucifica-o, estavam pessoas que haviam sido ressuscitados por ele, que haviam sido salvos por ele. Na hora do vamos ver ali, cadê Zaqueu? Um homem rico e influente na sociedade. Na hora do vamos ver mesmo, cadê os discípulos que caminhavam com ele? Na hora do vamos ver, sabe quem resolveu o problema? José de Arimateia. Mas depois da crucificação, José de Arimateia, ele era um homem influente na sociedade. Ele não pôde fazer nada para impedir que Jesus fosse crucificado. Mas depois da crucificação ele falou: eu quero o corpo dele, porque eu vou doar um túmulo da minha família para enterrá-lo. Agora seria qualquer pessoa? Não. José de Arimateia, ele era como se fosse nos dias de hoje um senador. Ele tinha influência no governo, por isso ele conseguiu entrar nesse pedido e conseguir o corpo de Jesus. Mas a multidão que vivia um relacionamento superficial com ele, ia atrás dele só por causa da bênção. Então a superficialidade, ela se dá na vida daquele que chega até ele, mas depois as pessoas vão se aprofundando no relacionamento. Tem pessoas que, até que o meu não é tão difícil, mas tem pessoas que dizem que me amam, mas não sabem meu nome. Tem pessoas que dizem que estão orando por mim, mas não sabem meu nome. Tem pessoas que me abraçam e falam assim: te amo, sou teu fã, te amo, estamos juntos, mas nunca me deu um abraço. A multidão era assim com Jesus. Ah, Senhor, nós te amamos. Não, não amavam ele, amavam o que ele estava dando para eles. Agora isso estava errado? Não, porque elas enxergavam ele como uma fonte de bênção, e ele correspondia da forma que elas o enxergavam. É cura que elas querem? Vamos curá-las. É milagre que elas querem? Vamos realizar os milagres. Só que depois essas pessoas foram entrando num nível de profundidade maior. Ou seja, eu não posso ficar nesse nível de superficialidade para o resto da vida. Ninguém vive para sempre no nível de relacionamento superficial. Eu sou casado há 21 anos. Já estamos juntos há 27. Mas eu sei só da minha esposa fazer assim, ó, eu já sei o que ela quer. Só de eu olhar para ela, do jeito que ela anda, do jeito que ela chega, se eu abrir a porta de casa, só de olhar para ela eu sei o que ela está precisando. Porque o meu nível de relacionamento com ela está tão profundo, que nós somos verdadeiramente, que a Bíblia diz, uma só carne. Porque nós aprofundamos nesse relacionamento. E aí quando diz aqui que nós devemos
amar a Deus acima de todas as coisas, todo o nosso pensamento, é porque eu tenho que pensar. Eu penso na minha esposa o dia inteiro, bem ou mal, mas eu penso. Quando ela faz algo para mim, eu penso o dia inteiro, vontade de matar, vontade de socar, vontade de meter o pé. Não, meter o pé não. Eu vou pedir para a Hilda preparar uma fórmula química lá, colocar na comida dela. A Hilda uma vez falou que sabe preparar uma fórmula química lá, Nildo, que nenhum legista acha. Cuidado, hein? Não deixa rastro, né? Nem vestígios. Mas de forma, agora se eu quando eu for sair de casa, ela me fizer uma coisa boa, eu vou pensar o dia inteiro nela também. Porque o meu nível de intimidade com ela faz com que a minha vida seja a vida dela e a vida dela seja a minha vida. Então é isso que Deus está falando. Eu quero ter com você um nível de intimidade que a sua vida seja anulada, assim como a minha vida seja anulada. Ninguém sabe quem é quem. Ninguém vai saber se você é cristão porque eu habito em você, ou se nós somos um só, ou que é porque o seu respirar reflete a cultura do céu, o seu falar reflete a cultura do céu. E como se dá isso? Amando Deus acima de todas as coisas. Ele tomando todo o meu pensamento. E aí eu já declaro sobre o meu ano de 2020 que vai ser uma bênção, não porque eu sou triunfalista. Eu quero declarar. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, por que todo final de culto de domingo à noite você fala, eu profetizo que você tem uma semana de bênção, uma semana de vitória? E se eu falar, eu quero que você tenha uma semana de maldição, uma semana de derrota? Nunca mais você vem aqui, né? Aí eu falei, o que cabe a mim é liberar a palavra de bênção, o que cabe a Deus é respaldar isso que eu estou liberando. Eu sou só o agente do milagre, quem realiza o milagre é Deus. Eu sou só aquele que libera a palavra, palavras constroem e palavras destroem. Hoje a sociedade ela é reflexo da igreja. A sociedade ela só é corrupta porque a igreja é corrupta. Não existe político ladrão. Não existe político corrupto. Existem pessoas que são ladras, pessoas que são corruptas, que se tornaram políticos. Porque a política só potencializa aquilo que a pessoa já era. A pessoa que roubava R$100 agora tem condições de roubar 1 milhão. Mas ele já roubava R$100, ele já era corrupto, ele já era ladrão. Ele não se tornou ladrão depois que foi, todo político é ladrão. Não, porque eu conheço políticos que sempre foram honestos, se tornaram políticos e continuam honestos. Agora, o grau de honestidade das pessoas nos espanta. Quando alguém fala assim, não rouba, tá bom, porque a gente julga o outro segundo nós mesmos. Por que Deus ainda não nos deu talvez o que nós pedimos para Ele? Porque Ele sabe do nosso coração. Deus, o Senhor não dá o que eu quero, o Senhor não dá o que eu quero, o Senhor não dá o que eu quero. Deus fala, se eu der você morre. Se eu der você morre, você não tem condições, você não tem estrutura. Você não, no nível de superficialidade que você está caminhando comigo, se eu te der tudo que você pede, eu te mato. Eu fui no shopping com a minha filha antes de ontem. E se eu der tudo o que ela quer, eu vou à falência. Por quê? Ela passa no negócio de bala, ela quer bala. Ela passa no negócio de salgado, ela quer salgado. Ela passa no negócio de lanche, ela quer lanche. Ela passa na loja de brinquedo, ela quer brinquedo. Se eu for falando, não, vai filha, pede-me que te darei tudo, vai ter uma hora que eu não dou para ela, ela vai falar que eu não amo mais ela. Porque eu criei uma cultura que o meu amor está relacionado ao que eu dou, não quem ela é. Então por isso que Deus fala assim, olha, ame a Deus, honre a Deus, acima de todas as coisas, não pelo que Ele te dá, mas por quem Ele é. Porque quem buscava Jesus pelo que Ele dava era a multidão, e Ele dava para a multidão, eram os mendigos, eram os pobres, não financeiramente, eram mendigos e pobres de espírito, mas se era a cura que eles queriam, Jesus dava.
Só que aí ele foi chamando alguns para caminhar mais próximo. Jesus teve 500 discípulos, 70 discípulos, 12 discípulos, 3 discípulos e 1 discípulo. 500 tinha uma multidão de discípulos. Dentre a multidão de discípulos, ele tinha 70 discípulos mais próximos. Dentro dos 70 ele tinha os 12 que nós tão conhecemos. Dentro dos 12 ele tinha 3, que eram pessoas que ele contava o segredo do coração dele. E dentro dos 3 ele tinha 1. Na hora do Getsemane ele levou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Imagina Judas lá embaixo. Quem que não me levou? Demoniado, que morra essa peste. A gente caminha com ele na hora do bem bom, na hora do orado. Fala, ele não levou a gente? Você acha que os discípulos reclamaram? Sim ou não? Por que Jesus levou Pedro, Tiago e João, pastor Daniel, para o mundo? Não me levou? Você acha que o Judas ficou lá embaixo ainda bem que ele não me levou para orar? Aí dentre os 3, Jesus tinha um que reclinava a cabeça no seu coração, que tinha intimidade de tocar, de abraçar, de beijar, de brincar com ele mais de perto. Então as pessoas, elas caminhavam e elas iam adquirindo mais conhecimento de quem Jesus era pelo relacionamento com ele. Agora vai chegar um ponto da nossa vida que nós não vamos vir à igreja mais por causa da bênção, porque nós vamos entender o quê? Que eu vindo ou eu não vindo, o que Deus tem para liberar sobre a minha vida, Ele vai liberar. Porque não é eu estar no culto, entenda bem, não vai depois pegar isso aqui para falar, não preciso mais ir para a igreja. Mas não era o ir à igreja, o estar num local adorando a Ele, que faz com que as bênçãos sejam liberadas sobre a minha vida. Eu venho à igreja por gratidão, por expressão de gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito por mim. E na coletividade eu sei que eu oro com a Aline, eu oro com o Nildo, eu oro com o Guilherme, eu oro que o pastor fala para o irmão que está do teu lado. Tem gente que acha que é tão bobeira, aí coloca lá no Facebook, lá vem o pastor de novo, fala para o irmão que está do teu lado. Normalmente quando eu mando falar para o irmão que está do teu lado é que tem meia dúzia cochilando já, daí a gente fala para o irmão, aí pega o irmão cochilando, né? Mas eu já fui curado quando o irmão vira para o meu lado e repete o que o pastor mandou falar. Olha, ainda eu sou bonzinho, né, de falar, fala para o irmão que está do teu lado, você é uma bênção. Tem pastor que vem, que prega, que fala assim, fala para o irmão que está do teu lado, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí recita o Salmo 119 inteiro, você viu que o Salmo 119 falando para o irmão que está do lado, né? Mas isso é comunidade. Sabe por que nós nos incomodamos quando eu falo, fala para alguém que está do teu lado? Porque nós vivemos num mundo individualista. Você tem que olhar para o irmão que está do lado. Pô, parece que é um peso olhar para o irmão que está do lado. Pega na mão da pessoa que está do teu lado para orar. Lá veio o pastor de novo. Pegar na mão. Tem que ficar segurando a mão do irmão. Não. Parece que é um peso. Nós vivemos em comunidade. Olha para o irmão que está do teu lado aí. Diga, você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção, pastor. Sim ou não? Se amanhã está aqui o irmão João sentado nessa cadeira, aí na virada do ano o irmão João sofreu um acidente de carro e morreu. Ele foi passar o Réveillon na praia e morreu no acidente lá na Mogi Bertioga. Esse irmão João aqui. Aí você vai chegar no domingo que vem e fala, cadê o irmão João que sempre sentava aqui? Então morreu. Puxa, não acredito. Como eu queria que o irmão João tivesse estar aqui para mim pegar na mão dele, orar com ele, abraçar ele, beijar ele. Mas quando você estava aqui, você achava ruim de olhar para ele, você achava ruim de pegar na mão para orar. Ou seja, quando nós temos, nós reclamamos do que temos. E quando nós não temos, nós reclamamos daquilo que queríamos ter, mas que já temos. Reclamamos do carro. Esse meu carro está todo descascado, né? A pintura dele, queimou toda a pintura. Eu não reclamo da pintura do meu carro. É o carro que eu tenho, não tenho condições agora de pintar, eu vou andar com a pintura descascada.
mas é o carro que me leva para Taubaté, para Bertioga, para São Paulo, me traz todo dia para a igreja, faz no dia de chuva, quando tem um monte de pessoa no ponto de ônibus, eu passo lá, ó, Senhor, obrigado por esse carro. É o carro descascado, é o carro alcoólatra, é o carro, mas é o carro que me leva. Nos lugares, né, meu carro ainda ele precisa passar pelo Alcoólicos Anônimos, ele bebe demais, tenho pregado para ele, mas é difícil. Mas eu reclamo do que eu tenho. Deus, se eu tivesse o carro tal. É a mesma coisa que eu reclamar da minha esposa. Ai Deus, se a minha esposa, viu? Às vezes vou jantar na casa de umas irmãs, não adianta eu chegar para minha esposa e falar: nossa, essa irmã cozinha, hein? Você não sabe cozinhar tudo isso que essa irmã cozinha. Às vezes nós não dizemos, mas nós pensamos. Nós reclamamos de tudo que nós temos, em detrimento daquilo que nós não temos. Eu reclamo do que eu tenho, porque eu sou grato pelo que eu não tenho. Quando a minha esposa teve o câncer, quando a pastora Marinês ela teve o câncer, e teria que tirar todo o órgão reprodutor, o colo do útero, trompa, ovário, uma pessoa falou assim: não, eu acho que vocês têm que tentar ter filho antes dela tirar todo o órgão reprodutor, porque Deus não tem promessa de filho na vida de vocês, porque isso, por causa daquilo, e porque aquilo outro, um monte de acusações. Não eram palavras de ânimo. E um dia eu cheguei para uma pessoa e falei assim: olha, a esposa eu tenho, filho não. Eu não vou zelar por um filho que eu não tenho. Vamos poupar o útero da minha esposa para um filho, para gerar um filho que ainda não tenho, sendo que deixar o útero poderia matá-la. Então às vezes nós estamos lutando por coisa que nós não temos, e abrindo mão daquilo que nós temos. Nós reclamamos do que não temos. Como eu queria ter, se eu tivesse. Seja grato ao que você tem, porque a multidão chegava até Jesus para pegar o que estava na mão dele, pegava e ir embora. Lembre-se de uma coisa: o que você faz as pessoas escrevem na areia, o que você não faz elas escrevem na rocha. Na hora do aperto as pessoas vão lembrar o que você não fez por ela, mas vão abandonar tudo o que você fez por elas. Você pode ter feito milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de coisas, se um dia você não deu bom dia para elas, ponto, acabou a amizade. Por quê? Porque não me deu bom dia. Faz uma semana que não me manda o WhatsApp. Às vezes eu mando WhatsApp para umas pessoas faltando culto, né? Irmão, faltou um culto, eu dou um crédito, aí é beleza, né, Hilda? Não, fala para ela do que eu sempre mando, né? Às vezes, não porque ela sempre falta, não, né? Não, né? Mas tipo, a Hilda está aí todo domingo, beleza, faltou um domingo, beleza, vou. Já no domingo à noite chegar em casa, irmã, cadê você? Subiu da igreja. Mas faltou 2 domingos, opa, tudo bem? Está viva, respirando, tranquilo. Por quê? É uma preocupação. Porque nós temos um nível de relacionamento que talvez não é tão profundo, mas é um amor mútuo. Então Jesus começou o quê? Com um nível de superficialidade. Dentro desse nível de superficialidade, Ele trouxe pessoas para perto para caminhar num nível mais profundo. Teve outras pessoas que Ele caminhou num nível mais profundo, e teve outras pessoas que Ele contou tudo o que estava acontecendo com Ele. Então olha aí para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: seja grato, meu irmão. Abra comigo aí Salmo 25:14. Eu não conto meus segredos para todo mundo. Salmo 25:14. Eu não saio contando minha vida para todo mundo. Às vezes minha esposa fala que eu sou meio boca aberta. Porque ele fala: nossa, você conta tudo para todo mundo, sai contando seus projetos, sai contando. Mas olha o que diz aí, Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Olha o que ele diz: ele conta o segredo, ele segreda o seu coração a pessoas que têm um temor quanto ao relacionamento que tem com ele, e que tem uma aliança com ele.
Eu não vou encostar na fila do banco e contar para uma pessoa que não teme a Deus, que não me conhece, que não tem uma aliança comigo, a minha vida. Meu avô, um dia antes dele morrer, eu fui visitar ele no hospital. Aí estava lá eu e a Marinês, lá oramos com ele, né? Ele tinha entregado a vida dele para Jesus, e ele estava já bem debilitado, mas estava bem lúcido, tranquilão, sentado assistindo Ana Maria Braga, ainda falando, ó, quero sair daqui para comer cachorro quente, porque a Ana Maria Braga ficava fazendo cachorro quente todo dia. O desejo dele, meu avô não era cristão, crente, né? Meu avô era católico, mas uma semana, 2 semanas antes, ele entregou a vida dele para Jesus. E aí ele chegou, ele falou assim para mim e para minha esposa, ele falou assim: no final da vida eu entendo que tudo é vaidade, dinheiro é vaidade. Ele falou as palavras de Salomão. Agora eu quero comer um cachorro quente, não posso. Eu tinha 1000 cachorro quentes, 2000, 1 milhão de cachorro quente, eu não comi. Agora que eu estou numa condição limitada, eu não posso mais comer um cachorro quente. Mas enfim, eu tinha um relacionamento com o meu avô. Mas aí ele falou assim: pede para sua avó vir aqui amanhã. Eu falei: por quê, vô? Minha avó também um pouco debilitada. Não, eu preciso falar um negócio para ela. Ele: não quer que eu falo, vô? Não, é com ela mesmo, eu preciso passar a senha do banco para ela. Eu falei: não, passa para mim, vô, eu falo para ela. Aqui, ó. Só foi meio assim, meio brincando. Não, isso é só para ela. Então tem coisas que nós podemos contar para todo mundo. Agora tem coisas que eu só vou contar para minha esposa. E não adianta a Sueli ficar brava: por que você não me contou? Por que você contou para minha esposa? Para minha esposa, para sua esposa. Porque o meu nível e profundidade de relacionamento com ela é maior. Então é isso que Deus está falando: eu não conto tudo para todo mundo. Você vai se aprofundando na aliança com Ele, então Ele vai se revelando a você. Por isso que Oséias vai dizer assim: prossigamos em conhecer quem? Ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu conheço a Aline, mas o meu relacionamento com ela vai prosseguir em conhecer mais. E mais, até o ponto de eu saber os gostos dela, até o ponto de eu saber algumas coisas que é íntima dela, dentro de um relacionamento de amizade, de aliança. Agora tem coisas que só o esposo dela vai saber. Então nós precisamos ser gratos a Deus pelo que Ele fez. Isso nós temos feito essa oração em casa, eu e minha esposa. Senhor, nós somos gratos pelo que o Senhor fez, e somos gratos pelo que o Senhor não fez, e que nós queríamos que o Senhor tivesse feito, mas o Senhor não fez. Eu quero ser grato, porque se o Senhor não fez, é porque o Senhor não viu em mim capacidade de administrar o que eu queria que o Senhor fizesse e o Senhor não fez. Ah, Deus, por que o Senhor não fez o que eu pedi esse ano? Porque Deus falou: ainda não era o tempo, você não está maduro para isso ainda. Então, Senhor, obrigado porque o Senhor me livrou. Senhor, obrigado porque o Senhor viu uma incapacidade em mim que eu não achei. É interessante que a gente vai passando os anos. Eu tenho um pastor amigo meu que, quando ele fez 30 anos, aí um outro amigo nosso deu para ele uma carteirinha de Dorflex. Ele falou: que isso? Falou: depois dos 30 esse é os presentes melhor para os amigos, né? Dorflex, Novalgina, Dipirona, esses. Aí ontem, eu não lembro com quem eu estava, falei: nós já estou sentindo o peso da idade, né? Começa a ficar um tempo em pé, já começa: ai, não tem lugar para encostar não, dor aqui na coluna, né? Já começa com dor no nervo asiático, né? É dor. Aí eu furei lá, fiz 6 furos em casa, com furadeira, coloquei umas prateleiras lá em casa, na sexta. Ontem eu estava assim, ó. Mas ele falou: o que foi? Falei: nossa, estou com isso aqui tudo doendo, só 6 furos. Mas por quê? O sedentarismo, né? Falta de fazer vai nos enferrujando. E aí o simples furo numa parede te trava. Às vezes subir um degrau trava. Então, se nós não tivermos relacionamento com Ele, nós vamos travar e não vamos entender o que Ele está querendo fazer em nós. Por isso está cheio de pessoas dentro da igreja, cheio de dor, porque está travado com Deus, não entende quem é Deus. Então ele fala assim: olha, eu conto os segredos do meu coração para quem me teme,
para quem tem uma aliança comigo, para os discípulos que podem caminhar mais de perto comigo. Então, quando nós entendermos isso, nós vamos agradecer muito mais. Senhor, muito obrigado pelo que eu tenho, porque o que eu tenho é porque o Senhor viu capacidade em mim de realização. O que eu não tenho é porque o Senhor viu incapacidade em mim de administração. E aí vai dizer assim, ó, abra aí comigo, em Hebreus capítulo 11, versículo 17, eu já estou encerrando com esse texto. Hebreus capítulo 11. Não responda o que eu vou te perguntar, só pense a respeito disso. Se você tivesse acabado de comprar um carro, e Deus falasse para você assim, esse carro não está financiado, esse carro você comprou lá à vista, pá. E aí Deus falasse para você, a hora que você chegasse no culto, Deus falasse para você assim, pega o seu carro e dá para o pastor. Ou pega o seu carro e dá aí no cesto e diz minha oferta. Ou pega o seu carro e dá para essa pessoa que está sentada do seu lado. Qual seria a sua reação? Está amarrado o diabo do inferno. Capeta, como que você conseguiu entrar na minha mente? Ah, é assim ou não é? Eu sei que você não vai falar que, se Deus, é fácil a gente dar o que a gente não tem. Ah, Senhor, se eu tivesse R$1 milhão eu daria. Deus fala, dá o 100 que você tem, pô. Ah, se eu tivesse. Quantas vezes nós guardamos dinheiro? Esse dia eu estava ouvindo uns vídeos lá sobre investimento. Aí uma pessoa falou assim, se você já passou dos 40 anos e você quer ter uma aposentadoria tranquila, quer juntar 1 milhão, você vai ter que diminuir o seu nível de qualidade de vida. Vê? Pô, já tem 40 e poucos anos, já vivo lá na beira de tudo, ainda vou ter que diminuir meu nível de qualidade de vida para eu poupar um dinheiro para gastar quando eu nem tenho mais saúde. Aí então eu não vou levar minha filha no shopping para comer um Burger King lá, se ela não gosta de Burger King, um lanche que ela gosta lá, porque eu preciso poupar. Mas a minha filha hoje já tem 4 anos, ela já pega aqui em mim, com 4 anos. Ontem eu fui andar no shopping com ela e falei, Rebeca, já deu já, né? Tem mais coluna, já está com quase 20 quilos ficando andando no shopping. E ela entendeu, ela falou, tá bom, pode me descer. Então ela fala assim, a cada 10 minutos descansa a perninha. Eu falei, você descansa a sua perninha e a minha detona, né? Mas então vamos descansar a perninha, pega um pouquinho, dá uma volta num corredor, no outro, já descansou a perninha, amada, desce já. Só que eu sei que um dia eu vou sentir falta de poder pegar ela no colo. Primeiro porque eu não vou aguentar mais, e segundo porque ela não vai querer. Ô filha, vamos andar no shopping no colo do papai? Ela falou, você está louco? Meus amigos olhando, não vai querer nem beijo em público. É assim ou não é, Renan? Sua mãe pendurando seu pescoço, filhinho no shopping, né? Não é, Débora? Tá bom, meus amigos estão olhando, pô. Vai chegar uma fase que nem levar na porta da escola vai querer mais. Deixa na rua de trás. Ou finge que o senhor é Uber. A Débora ainda tem essa, né? Tem essa saída, né? Vim de Uber para a escola. Mas nós vamos sentir falta. Não é, pastora Márcia? A hora que vira uns cavalão, agora não quero mais escola, não quero mais deitar no seu colo, não quero mais não sei o quê, não quero mais isso. Nós vamos falar, Deus, como eu era feliz e não sabia. Já assistiu aquele filme Clique? Já assistiu? Que é um controle remoto que o cara tem da vida dele. Então ele trabalha tanto que o que? Ele vai ter relação sexual com a esposa dele, ele vai fica doente, passa tudo. Só que depois não dá para voltar o controle ao estado original. A vida dele se acelera de uma forma que ele perde o controle. Então para de pedir para Deus fazer em 2020, viva o 2019 que ainda não acabou. Para de pedir para Deus o que você não tem e desfrute daquilo que você tem. E se Deus me pedir um carro que eu acabei de comprar à vista, eu dou. E aí, para encerrar, porque a Aline já até subiu. Mas olha o que diz em Hebreus capítulo 11. O sonho de Abraão era ter um filho. E Deus dá o filho para Abraão.
Aí Deus acaba de dar o filho para Abraão, acaba, modo de dizer, né? Poucos anos depois que Deus dá o filho a Abraão, Deus fala: agora você vai matar o seu filho, em sacrifício a mim. Abraão tinha um nível de relacionamento com Deus muito profundo. E olha o que diz aí, Hebreus 11:17: pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas. E a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Abraão foi o primeiro homem que creu na ressurreição. Porque se Deus prometeu, Deus ia trazer Isaque da sepultura para cumprir a promessa. Então, se Deus te prometeu o carro, sei lá qual carro, vamos usar um Creta, Deus te prometeu, aí você acabou de comprar, aí Deus fala: agora você vai dar esse carro. Foi isso que Deus fez com Abraão. Bom ter filho, Abraão? Bom. Gostou de ter filho, Abraão? Gostei. Agora me dá. Olha o entendimento de Abraão. Se Deus prometeu sobre a vida de Isaque, e Deus pediu para matar Isaque, eu tenho certeza que Deus vai ressuscitar Isaque, porque Deus não é homem para que minta. E se Deus prometeu na vida de Isaque, Deus vai cumprir na vida de Isaque. Deus não vai me dar outro filho, Deus vai cumprir na vida de Isaque. E como que Deus vai cumprir? Deus vai ressuscitar Isaque, ponto. Então que nós possamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Senhor, obrigado pela comida que eu como, pela roupa que eu visto. Que nós possamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. E o que Ele não nos deu ainda, é porque Ele não viu em nós capacidade de administração. Então se prepare para você ver se Deus não vai te dar. Não tem por que Deus não te dar. Não adianta ficar orando: Deus me dá um carro tal. Deus vai falar assim: pô, até te dou, lógico que eu vou te dar, mas se eu te der hoje, você não tem dinheiro para pagar o seguro desse carro nem IPVA, e aí? Como que você vai sustentar esse carro? Então primeiro vamos trabalhar para você ter como sustentar o carro, para depois eu te dar o carro. Com 18 anos minha mãe me deu um carro, um Fusca. Com 18 anos e 2 meses eu acabei com o Fusca, bati o Fusca. Com 18 anos, 2 meses e um dia ela tomou o Fusca. E ela falou: vou consertar o Fusca e vou vender. Eu falei: mas é meu carro. Ela falou: você quer seu carro? Quer. Então você vai comprar seu carro agora, porque você não soube desfrutar do que eu te dei de graça. Em 2 meses você acabou com o carro. Agora você quer um carro? Vai comprar. Aí meu primeiro veículo foi uma moto financiada em 24 meses. Aí eu tinha que trabalhar para pagar a moto. Eu lavava a moto toda hora, cuidava da moto, porque agora estava saindo de um sacrifício meu. Então às vezes a gente ora: Deus me dá, Deus eu quero tanto um carro. Deus fala: beleza, eu posso te dar, vai trabalhar. Ai Deus, eu quero tal coisa. Beleza, mas se movimenta para que isso aconteça. Eu quero 2020 melhor. Comece o ano da forma correta. Se acerte nos pontos que você falhou nesse ano, para que então no próximo ano Deus fale: agora eu posso te dar, porque você se ajustou naquilo que estava desajustado. Amém? Vamos orar. Se coloque em pé aí para a gente orar. Faça uma oração aí de gratidão a Deus. Diga para Ele: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo que eu tenho. Porque talvez se eu perder hoje o que eu tenho, eu vou sentir falta das coisas mais ignorantes da vida, Deus. Às vezes reclamamos do celular que temos, mas quando não temos o celular, temos saudades daquele que tínhamos, ainda que ruim. Reclamamos da roupa que vestimos, mas quando não tínhamos, reclamávamos para ter. Muitas vezes reclamamos da família que estamos. Senhor, mas
Obrigado pela família que o Senhor me colocou, porque o Senhor viu algo de bom nessa família e me colocou. Senhor, obrigado pela esposa. Obrigado, Senhor, ó Pai, pela filha. Obrigado pela igreja que eu congrego. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, Pai. Porque, Senhor, quando eu entendo que eu amo o Senhor acima de todas as coisas, eu amo o meu próximo. Eu sou grato pelas minhas amizades. Eu sou grato pelos meus relacionamentos, Senhor. A desonra é a expressão da ingratidão, assim como a honra é a expressão da gratidão. E nós queremos honrar o Senhor nesta manhã, porque temos um coração grato, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, e que isso seja gerado na minha casa, Deus, que a minha filha possa entender isso, minha esposa entender isso, Deus, que a igreja a qual eu congrego possa, Senhor, ó Pai, ser uma igreja que agradeça verdadeiramente o Senhor. Pai, muito obrigado, porque, Deus, nós muitas vezes nos perdemos no simples, nos perdemos naquilo que é corriqueiro, naquilo que é do dia a dia. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, e eu quero liberar essa palavra para o ano de 2020. Senhor, uma palavra, Senhor, define já 2020, que nós vamos nos manifestar como filhos maduros, que entendem quem o Senhor é, que não vivem mais um relacionamento superficial, mas vivem um relacionamento de intimidade, de profundidade com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segure aí na mão da pessoa que está do teu lado, ore por ele, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. Fala: Senhor, obrigado, porque nessa manhã eu tenho o privilégio, Senhor, de estar aqui reunido. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos neste culto pela manhã. Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, porque somos privilegiados, ó Pai, porque temos, ó Pai, um lugar, Senhor, para nos reunir, temos um lugar para estarmos juntos em pleno domingo pela manhã. Pai, muito obrigado, porque fazemos parte de uma igreja de pessoas imperfeitas, mas que buscam cada dia sanar as imperfeições no relacionamento mútuo, Pai. Em nome de Jesus, como é bom nós amarmos o nosso próximo, como nós amamos nós mesmos, como é bom nós orarmos uns pelos outros, como é bom interceder um pelo outro, porque a oração, Senhor, ó Pai, é a expressão da gratidão de um coração. Então eu quero declarar isso nesta manhã, Senhor, que nós possamos, ó Pai, abençoar uns aos outros, abençoar as famílias, os lares aqui representados, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos, Pai, somos gratos, nós somos gratos, nós somos gratos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, obrigado pela nossa saúde, Senhor, obrigado, Senhor, por aquilo que temos de bens materiais. Obrigado pelos relacionamentos e pelas amizades, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que nos amam. Obrigado por aqueles que nos perseguem. Obrigado pelos amigos e obrigado pelos inimigos. Deus, os inimigos nos impulsionam. Os inimigos nos levam ao lugar que muitas vezes não chegaríamos. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelas lutas que passamos, porque elas nos forjaram a ser pessoas que somos hoje, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que a gente